Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês o resumo das leituras que eu fiz durante o mês de maio. Foi um mês bem produtivo, eu li bastante coisa. Fiquei muito feliz com as minhas leituras e vou compartilhar tudinho aqui com vocês. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E se você gosta de promoção de livros, de saber dos lançamentos dos livros, tem um canal lá no Telegram que vocês podem receber essas novidades, essas atualizações que eu deixo tudo por lá. O primeiro livro que eu terminei no mês de maio foi Antes que o Café Esfrie. Ele foi um livro que uma inscrita aqui do canal, que é apoiadora do Catarse, escolheu para eu ler, porque tem um desses benefícios lá no meu projeto. Eu li esse livro em e-book, eu tinha comprado esse e-book numa promoção e foi uma leitura muito legal. Eu li esse livro durante uma viagem de ônibus que eu acabei fazendo. Eu li a metade na ida e a metade na volta. Na verdade, esse livro são 4 histórias, as histórias todas são conectadas e se passam em um mesmo lugar, que é em um café lá no Japão, que tem a lenda de que ele pode fazer com que as pessoas consigam viajar no tempo. Só que existem várias regras para isso acontecer, você vai descobrir essas regras já na primeira história. Eu acho que ela é muito mais introdutória para a gente conhecer melhor essa forma de viajar no tempo, e a gente vai vendo algumas histórias através dessas pessoas que vão fazer essa viagem no tempo no café. A primeira história é a história de uma mulher com um ex-namorado, a segunda história é de um marido e uma esposa, a terceira história é entre duas irmãs e a quarta história é entre uma mãe e uma filha. E algo bem importante nesse livro é que nós temos os personagens que trabalham ali na cafeteria, eles são extremamente importantes para todas as histórias, meio que estão entrelaçados ali. É muito interessante ver essa conexão entre as 4 viagens no tempo que estão acontecendo. Na verdade, você vai conhecendo os personagens da próxima história na história anterior, então é bem interessante, não é necessariamente um livro de contos. São 4 histórias que estão todas ligadas aí nesse livro e eu adorei a experiência. A minha história favorita eu acho que foi a última da mãe e a filha, mas eu também gostei bastante da história da esposa e do marido. Foram histórias emocionantes, histórias profundas, reflexivas. Ele é um livro que vai falar muito sobre segundas chances, sobre perdão, sobre memórias, sobre escolhas para o futuro. É muito legal, gente. Para quem gosta de livros com viagem no tempo, eu recomendo bastante esse, principalmente quando envolve assim questões mais dramáticas, familiares. Então ele é um livro muito legal que eu gostei muito de ter lido. Depois eu li Elatsoi, o Segredo Ancestral, que é, gente, de uma autora indígena pertencente ao povo Lipan Apache. Então aqui nesse livro nós temos muito mitologias desse povo. Ele é um livro que vai falar muito sobre ancestralidade. Um tema que eu tenho gostado bastante de encontrar em livros são personagens que veem fantasmas, que ajudam, né, os espíritos, os fantasmas com assuntos inacabados. E aqui nós temos uma personagem assim. Ela é uma personagem bem jovem, então ele é um livro assim bem tranquilo de ler. E além dessa questão de ela ver fantasmas, ela também tem o dom de poder reviver os mortos. Só que é algo muito perigoso. São poderes que ela está descobrindo ainda. Tem uma ancestral dela, que é a avó ancestral, que era uma pessoa muito poderosa, que tem muitas lendas, histórias dela enfrentando monstros. Então a Ellie está descobrindo que seus poderes podem ter sido herdados dessa avó, tá descobrindo muitas coisas sobre ela mesma. E uma das questões principais aqui que conta no começo do livro é que a Ellie tem um fantasminha junto com ela o tempo todo, que é o seu cachorro, que morreu há alguns anos, e ela trouxe esse cachorro de volta à vida. Então ele é um fantasminha ali que fica acompanhando ela nas aventuras que temos aqui. E tá tendo uma investigação de assassinato dentro da família dela. O primo dela acabou sendo morto e ele volta assim num sonho pra ela, pra dizer quem que é o assassino e que ela precisa vingar a família, precisa proteger a família dele, coisas assim, sabe? Então ela vai lidar muito sobre esse mistério da morte do primo dela. Esse livro é muito interessante, eu amei tudo que eu encontrei nele, a parte da fantasia, das mitologias, a parte cultural, os personagens, esse companheirismo da menina com o cachorro, que é como se fosse um guia espiritual para ela. Todas as histórias antigas da avó ancestral é muito legal também, o tempo todo assim volta e conta algumas historinhas dessa ancestral da protagonista. O vilão do livro também é muito intrigante quando você
você descobre alguns segredos desse vilão. Então eu recomendo muito pra vocês, ele é curtinho, é muito rapidinho de ler. Então se vocês se interessaram na temática do livro, vale muito a pena dar uma chance. Eu também li no mês de maio O Avesso da Pele. Na verdade eu escutei o audiolivro desse livro, o audiobook que eu recebi da editora. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Esquilo, que vocês conseguem comprar esse e-book. Eu recomendo bastante pra vocês, porque eu vi que a edição física do livro mostra uma escrita, uma narrativa assim, sem muitos parágrafos, sem muitos intervalos. Então assusta um pouco o leitor, né, quando vê aquelas páginas sem parágrafos. E o audiobook ajuda, né, nisso, porque nós temos um narrador lendo a história pra você. Então você não percebe que é uma narrativa um pouquinho desgastante por conta da diagramação. E a primeira coisa que me encantou nesse livro foi a escrita do Jefferson. A escrita desse autor, gente, é muito poética, é muito bonita, de uma leveza assim inexplicável. Você começa, no meu caso, a escutar a história e você vai entrando a fundo, sabe, na vida dos personagens, nas questões que eles estão abordando. Quando você vê, você terminou o livro, nem viu o tempo passar, ainda mais em audiobook, você termina muito mais rápido. O livro ele tem menos de 300 páginas. Então eu gostei muito da fluidez que a leitura teve pra mim. Foi uma escrita muito bonita, que me levou a várias reflexões. Eu acho que esse talento do autor, assim, contribuiu muito para que eu tivesse uma experiência maravilhosa com esse livro. E é claro, né, a história é incrível. Ele vai contar a história de uma família. E uma coisa interessante dessa narrativa é que ela é narrada no começo em segunda pessoa. Um personagem do livro, ele tá falando com o pai dele, como se ele fosse escrever cartas pro pai dele morto. Então ele fica falando, você fez aquilo, você pensava nisso, você era aquilo. Ele falava tudo você, como se ele estivesse falando com o pai dele. Daí tem outras partes do livro que é em terceira pessoa também, principalmente quando ele vai falar da mãe dele. E também partes em primeira pessoa, quando ele tá falando dele mesmo. Então nós temos a história desse personagem que tá primeiro contando a história do pai dele, que era um homem negro, professor de escola pública, e que você sabe no começo que ele morreu, mas daí você vai lendo o livro pra descobrir como que isso aconteceu. Depois conta a história da mãe dele, como que ela conheceu o pai dele, como que ele nasceu, toda essa história. E a mãe dele é uma personagem assim diferente da expectativa que você tem quando você vai conhecer a história dela. E no geral, gente, ele é um livro que vai falar muito sobre o racismo, vai falar muito sobre negritude, vai falar muito sobre essas questões familiares e o quanto isso é importante para o personagem se reconhecer como a pessoa que ele é hoje. Então foi um livro assim muito reflexivo, muito bonito. Gente, leiam esse livro, eu recomendo muito. Ele ganhou o prêmio Jabuti, se eu não me engano. A história também ela se passa aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele tem menos de 300 páginas, gente. Vocês não vão demorar para ler ele. Eu recomendo muito o audiobook porque eu tive essa experiência e foi muito boa. Depois, gente, eu recebi alguns livros da editora seguinte e eu consegui ler eles no mês de maio, assim que eu recebi. Então, primeiro eu li Perfeita na Teoria. Esse é um livro bem jovem, onde a personagem tá na escola. Eu achei esse livro muito uma mistura de Sex Education com o Com Amor Simon. A personagem, ela é uma conselheira amorosa na escola dela. As pessoas deixam cartas anônimas num armário que ela tem acesso lá na escola. E daí ela responde essas cartas por e-mail. Ela recebe por isso, eles mandam dinheiro pra ela junto. Daí, caso o problema não seja resolvido, ela reembolsa. Mas isso acontece muito pouco, porque ela é muito boa, gente. Os conselhos que ela dá são incríveis, muito certeiros, muito sensatos a respeito de relacionamentos. Então você aprende muitas coisas também com os conselhos que ela dá aqui no livro, e isso me chamou bastante atenção aqui na história. Só que ela também, né, gente como a gente, tem um problema amoroso também. Ela é apaixonada por uma amiga e ela não sabe, né, como se envolver romanticamente com essa amiga, como se declarar pra ela. Porém, um dos meninos assim mais populares da escola acaba descobrindo esse segredo, que é ela que responde as cartas anônimas
anônimas e meio que ameaça contar pra todo mundo sobre isso em troca dela ajudar ele com uma ex-namorada. Porque ele diz que o caso dele não vai ser resolvido só com um e-mail, que ele precisa de uma coach de relacionamento. Então ela vira meio que isso. E eles acabam se aproximando e ficando amigos. E, gente, esse livro, ele é muito legal, muito divertido. Eu não tava muito na vibe de ler livros jovens, onde os personagens estão na escola, todo aquele drama. Mas esse aqui eu resolvi dar uma chance e eu acabei gostando bastante dele. Foi um livro, assim, que eu lia bem tranquilo, fluiu bastante a leitura. E ele é um livro com uma personagem bissexual, então ele vai falar muito sobre o orgulho bi, vai falar muito sobre bifobia. Ele tem bastante representatividade LGBT, então, gente, ele é muito legal. E esses conselhos amorosos que ela dá, assim, são muito sensatos, são coisas que você acaba se identificando até com algumas situações e levando alguns conselhos pra você também. Eu tava adorando ler essas partes do livro, e então é um livro jovem que eu super aprovei e recomendo pra vocês. Daí eu li também o Nick e Charlie, que é uma novela de Heartstopper. E, gente, eu não sabia, mas essa novela, ela foi escrita antes das HQs de Heartstopper. Porque o Nick e o Charlie, eles já tinham aparecido em um outro livro da Alice Oseman, que é o livro da irmã do Charlie. Então, como eles meio que fizeram sucesso naquele livro, a autora resolveu escrever uma historinha sobre eles dois. Foi aí que saiu esse livro. E depois eles continuaram fazendo sucesso, que a autora resolveu fazer as HQs de Heartstopper, que é as que a gente mais conhece. Então eu tava achando meio estranho, né, a cronologia dessas histórias, né? Por que tinha saído essa história que acontece bem depois de Heartstopper? Em Heartstopper eles estão na escola ainda, e aqui o Nick, ele vai pra universidade. Então o Nick e o Charlie estão vivendo aquele confronto de vamos namorar à distância? Como que vai ser? Nosso relacionamento vai sobreviver à distância? E o Charlie é aquele garoto muito inseguro, então ele coloca assim várias situações na cabeça dele de que as coisas não vão dar certo e tal. Enquanto o Nick tá super animado com a faculdade, querendo comprar móveis pro quarto dele, sabe? Então são dois personagens que você vê que eles são diferentes um do outro, mas você torce bastante pra esse casal, né? Então esse daqui é um livro bem fofinho, bem rapidinho de ler, ele tem algumas ilustrações, só que ele é um livro com páginas brancas, tá? Em relação à edição física, mas ele tem assim muitos espaçamentos, ilustrações. Você lê em um dia esse livro, resumindo. E ele é um livro mais pra quem é fã, porque não desenvolve muito a história, ele fica mais em cima de um drama ali de relacionamento à distância e não desenvolve outras coisas, não desenvolve outros personagens. É uma novela curtinha mesmo pra quem é fã. E eu também li a HQ Lore Olympus, Histórias do Olimpo. Esse aqui é o 3º volume e nós temos aqui a Perséfone, então, trabalhando com o Hades, e é muito divertido esse casal, gente. Eu amo esse slow burn. O slow burn dessa HQ, assim, ó, é maravilhoso. Eu adoro. Pra quem não sabe, slow burn é quando o relacionamento demora pra engatar. E é engraçado também que nesse livro aqui, o Hades e a Perséfone são a fofoca do Olimpo. Tá todo mundo fofocando sobre a Perséfone. E é muito engraçado ver essas situações de fofoca, mas ao mesmo tempo vendo algumas situações no qual a Perséfone acabou passando, traumas que ainda ela tá lidando, né, com isso. É um livro, assim, bem interessante. É uma das HQs mais interessantes que eu li. Eu adoro esse tema do Olimpo, eu adoro esse casal, eu adoro a edição física que é colorida, os traços, os quadrinhos, assim, ó, maravilhosos, gente, sério, é uma das HQs mais lindas que eu tenho. Eu fico, assim, um tempo admirando as ilustrações, sabe? Eu fico babando, porque são muito lindas. Então, assim, ó, amei, né? O 3º livro, eu já estou caidinha por essa história. E depois, gente, eu li o meu melhor livro do ano, então é o melhor livro do mês, que é uma questão de química. Vocês me falaram muito que eu ia amar esse livro, né? Eu também tenho mestrado em química, assim como a protagonista do livro, só que a diferença é que ela é cientista nos anos 50. Então, hoje em dia, por exemplo, a mulher não sofre tanto preconceito nesse mercado como nos anos 50. E aqui, isso é muito enfatizado, gente. O que ela teve que passar durante a vida dela é surreal, gente. Esse daqui é um livro que acaba sendo muito triste no começo. Eu não imaginava que ele fosse tão pesado, tão triste assim no início. Tem gatilho de estupro no livro, e tem gatilho de luto,
luto, mortes trágicas, então se preparem para sofrer bastante no começo desse livro. E ao mesmo tempo que esse começo é muito sofrido, depois ele começa a ficar mais leve, começa a ficar algumas situações divertidas, e esse é um livro, acima de tudo, muito inspirador. Tudo que ela acaba passando e a mensagem que ela acaba levando depois, assim, à frente, no que acontece com ela, é incrível e maravilhoso, porque ela vai acabar trabalhando num programa de culinária na TV, e esse programa de culinária acaba inspirando muitas mulheres a seguirem os seus sonhos, apesar de ela estar ensinando química durante esse programa, a química e os alimentos e a fazer o jantar, na verdade ela está inspirando as mulheres a muito mais, algo muito grande para essa época dos anos 50. E depois, no final do livro, assim, tem muitas reviravoltas interessantes também. Ele traz uma personagem muito peculiar, com uma personalidade diferente, ela não demonstra muitas emoções, ela é uma personagem muito segura, muito forte e muito solitária. Além de cientista, ela é uma mãe também, uma mãe, assim, incrível. A forma com que ela criou a filha dela também é muito interessante de acompanhar aqui. Nós temos situação de uma criança prodígio e, ao mesmo tempo, gente, nós temos um cachorro prodígio. Vocês acreditam? Porque tem um cachorro aqui na história que ele é muito, muito inteligente. Ele é praticamente uma pessoa, esse cachorro. E nós temos o ponto de vista também do cachorro em muitas situações aqui do livro. Quando ele vai contar sobre a Elizabeth, ele coloca o ponto de vista dele como o cachorro que é o protetor ali da família, que é o protetor dela. E assim, ó, é emocionante ver também esse ponto de vista pra quem gosta de cachorros. Mas ele é um cachorro, assim, exemplar, assim, muito inteligente. Então, são personagens inteligentíssimos, personagens com personalidades diferentes que eu recomendo muito vocês conhecerem, se emocionarem, se inspirar muito com essa história. O livro foi perfeito e por isso que eu acho que foi minha melhor leitura do ano até agora. Eu também li a continuação de Era Uma Vez um Coração Partido, que é a balada do Felizes para Nunca. Acabei me decepcionando um pouco com essa continuação, porque eu achei ela muito repetitiva. Em muitas falas da protagonista, a protagonista estava me irritando, eu acho, nesse segundo livro. E também tem muitas coisas sobre o passado do Jax que eram muito óbvias. Parecia que quando revelou lá no final você já sabia desde o começo, porque era algo que ia se sendo colocado assim o livro todo e meio que era pra ter uma revelação, mas não tinha graça nenhuma, porque a gente meio que já sabia tudo. Uma coisa que eu não gosto dessa trilogia é a questão dos vampiros. Eu acho que os vampiros não combinam com esse universo da Stephanie Garber, e ela joga esses vampiros muito aqui nesse segundo livro, que eu acho que não tem necessidade. Os personagens poderiam ser outro tipo de seres mágicos, assim como os arcanos, que eu acho que são muito interessantes e sim, é algo diferente e combina com esse universo da Stephanie Garber, combina com o universo do Caraval, que daí ela dá uma continuação aqui. Mas os vampiros, assim, eu não consigo engolir esses vampiros, gente. A questão do romance do livro, esse daqui tem muito mais do que o primeiro. Eu acho que ele fica muito enrolando dessas questões aí amorosas nesse segundo livro. Eu acho que por isso que eu não curti tanto ele. Eu acho que por isso que muitas pessoas gostam mais desse do que o primeiro, porque o primeiro tem quase nada de romance, quanto esse daqui desenvolve mais. Porém, gente, ele não foi um livro, assim, que eu fiquei com vontade de abandonar. Ele tava sendo um livro interessante, por mais que eu tinha muitas reclamações, eu tava me divertindo com a leitura tava sendo fluida, e o final me deixou muito curiosa para ler o terceiro livro, então eu vou dar uma chance e continuar essa trilogia. E eu terminei uma duologia de fantasia nacional com Sombras do Sul, que é a continuação de Luzes do Norte. E, gente, que fofinho, que amorzinho esse segundo livro. Eu acho que eu gostei mais do que o primeiro. Essa é uma duologia muito fofinha sobre aventuras. Ela remete à mitologia do lobisomem, por exemplo. E nós temos um romance entre duas meninas. E esse segundo livro é meio sofrido, assim, em algumas partes. Mas outras partes, assim, também tem muitas aventuras. Eu gostei muito dos personagens que foram acrescentados nesse segundo volume. Gostei muito sobre segredos do passado, pessoas do passado que vieram à tona. Toda a mitologia da fantasia dessa duologia, eu adoro muito. Esse negócio de feiticeiros, magos, tem até piratas na história. Tem uma vidente também nesse segundo livro, assim, eu adoro. Todos esses elementos mágicos que a autora colocou nos dois livros, eu fico encantada, então por isso que eu recomendo muito pra vocês. Um outro livro com romance entre duas meninas que eu li foi o livro Princesas Mortas Não Se Apaixonam. Esse livro aqui, ele também tem um mistério de assassinato, e também temos uma personagem
personagem que vê fantasmas. É uma loucura esse livro. Além disso, né, nós temos uma princesa, a princesa herdeira da família real britânica. Ela se disfarça de Holly durante a noite, que é uma menina assim diferente da aparência que ela tem, pra ninguém reconhecer que ela é a princesa. Então ele é um livro muito daquele negócio assim que do Clark Kent e o super-homem que coloca o óculos e não identifica, né, que é o super-homem. Ela tem esse disfarce pra ninguém saber que ela é a princesa. E a nossa personagem ruiva aqui, ela é brasileira, o pai dela trabalha na polícia britânica e ela tá passando um tempo lá, morando em Londres. E ao mesmo tempo que ela tá curiosa com esse assassinato que aconteceu, ela tem meio uns instintos de detetive, ela tá vendo algumas movimentações estranhas dos fantasmas do local e ela acaba conhecendo a princesa Amélia e também conhecendo a misteriosa Holly. Ela vai conhecer as duas faces, né, da princesa. Então ele é um livro bem divertido. Eu gostei muito dele, muito mesmo. Eu acho que ele só deixou um pouquinho a desejar na parte do final ali, tem algumas coisas que eu não concordei muito. É a resolução da parte dos poderes dos fantasmas, da resolução do assassinato, assim. Mas foi uns detalhezinhos só que eu acabei não gostando, porque no geral eu gostei muito do livro, me diverti muito com a história. Eu só tirei meia estrela pra vocês verem da minha avaliação e tem um vídeo aqui no canal falando melhor sobre esse livro. Caso vocês tenham interesse em ler, vejam o vídeo que eu fiz. Antes de terminar o mês, eu li duas HQs também. Primeiro foi esse volume 1 da graphic novel de Duna. Esse daqui eu comprei na promoção da Book Friday, né? Bem baratinho, acho que tava R$6,90. E eu já li o livro Duna, já assisti o filme também. E eu fiquei curiosa em ler essa graphic novel pra relembrar a história, porque vai sair agora a segunda parte do filme. E eu também tenho os próximos livros da série Duna pra ler. Então eu pensei, essa graphic novel vai me ajudar muito a relembrar o começo da história, porque nós temos aqui bem o comecinho. Eu acho que ela termina parecido ali com o que termina o primeiro filme. Então eu acho que a editora Intrínseca tinha que trazer aí os próximos volumes, não é mesmo? E a outra HQ que eu li, gente, foi Boa Sorte. Ele era um livro que tava no Kindle Unlimited, mas eu acho que ele saiu do Kindle Unlimited. As meninas já tinham me recomendado há um tempo essa HQ pra eu ler. Nós temos uma personagem que ela tá descobrindo a sexualidade dela. Ele é um livro com romance sáfico e ele é um livro que vai falar muito sobre o luto, em primeiro lugar, porque a personagem, ela perdeu a sua irmã. A irmã dela, pelo que deu pra entender, ela cometeu suicídio. Então, um livro é uma carta aberta, assim, que ela tá fazendo pra irmã dela. Então, o tempo todo ela tá conversando com essa irmã que morreu, falando das coisas que estão acontecendo com ela e principalmente das coisas que ela sente falta, né, de não poder mais fazer junto com a irmã. Então, ele é um livro bem sensível, um livro muito bonito e, assim, eu adorei. Tem uma outra história da autora que agora também tá no Kindle Unlimited que eu quero ler. Eu vou deixar a capa do outro livro aqui pra vocês conhecerem essas HQs que eu achei muito fofas. E por fim, gente, eu terminei o mês lendo A Ponte Entre Reinos. Eu esqueci de comentar pra vocês que Uma Questão de Química e A Ponte Entre Reinos foram leituras do meu clube de leitura do Catarse. Então, venham participar do meu clubinho, gente. Foram duas leituras maravilhosas que todo mundo gostou. Então, foi bem legal poder discutir sobre esses dois livros no mês de maio. Por que teve duas leituras no mês de maio? É porque, na verdade, essa leitura aqui estava atrasada por conta do Dia das Mães e tal. Essa leitura aqui estava mais atrasada e essa daqui a gente teve a discussão agora no começo do mês de junho. Mas eu vou finalizar aqui como leitura do mês de maio para vocês, porque ele era a leitura de maio. Questão de Química era a leitura de abril que estava atrasada. Eu acho que deu para entender, né? Mas enfim, venham participar do clubinho, gente, é muito legal e é uma forma incrível de vocês apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Vocês têm outros benefícios de sorteio também. Vocês conferem tudo no link. E A Ponte Entre Reinos, gente, é um livro muito subestimado, porque você olha a capa, olha a sinopse, e você pensa, nossa, esse livro parece ser muito mais do mesmo, muito parecido com as outras fantasias que a gente lê. Ou aqui o livro ele fala muito que tem um romance quente, daí você fica, aquelas fantasias tipo A Cotard, Sangue e Cinzas. Mas, gente, não. O livro ele é muito mais político do que vocês estão imaginando. O começo dele, o primeiro capítulo, gente, parece um Game of Thrones, juro pra vocês. Mas é porque, assim, ó, acontece uma cena, assim, inesperada. Nós temos aqui uma personagem muito foda, sério mesmo, porque ela acaba sendo treinada pra ser uma espiã, a espiã do seu reino. O pai dela, ele é um cara muito cruel e ele quer dominar uma ponte que liga o Reino do Sul com o Reino do Norte. Só que essa ponte que fica em
entre os reinos, ela é um reino também. E tem um rei ali, tem um cara comandando tudo. E daí o pai dela faz um acordo com esse cara de casar uma das filhas dele para selar ali a paz, né, entre eles, os acordos comerciais. Só que ele tem uma outra intenção com isso, né? Ele treina as filhas dele para serem espiã dele, porque a que for escolhida para se casar com o rei de Ticana vai ser uma espiã ali que vai estar vendo tudo que acontece nessa ponte. Vai descobrir os segredos da ponte. Então, gente, esse é um livro onde nós temos uma princesa que na verdade é uma espiã, só que ele é um livro que não traz muitas reviravoltas depois do começo, porque o primeiro capítulo, gente, tem a maior reviravolta de todas. Só que depois desse primeiro capítulo, ele não traz tantas reviravoltas, tantas coisas que você não imaginava. Ele é muito previsível, você já imagina tudo que vai se desenvolver o restante do livro. Só que ele é um livro que vai mostrar muito sobre essa ponte, como que funcionam esses acordos comerciais, como que funciona a guerra que tá acontecendo, como que é esse rei da ponte, o Aren, que vai ser a pessoa com quem ela vai se casar. Então é muito, muito interessante. O livro ele tem romance também, né? Não quer dizer que ele não é muito focado, né, no romance quente, que ele não tem. Ele tem um pouquinho do romance quente, mas ele é muito mais sobre questões políticas, que eu não esperava por isso e acabei me surpreendendo muito com a história. Tem já o segundo livro lançado aqui no Brasil, que é A Rainha Traidora, que eu já vou ler logo, gente. Logo eu já pego esse segundo livro. A história da Lara se fecha nesse segundo livro. Pelo que eu soube, é uma série, só que a história dela é uma duologia. Então, os próximos livros vão ser focados em outros personagens. Aquele esquema de pirâmide, né, que a gente conhece. Então, na verdade, é uma duologia. Vocês podem ler só esses 2 livros, que é o que eu vou fazer agora. Nesse mês eu vou continuar essa série. Então, me conte aqui nos comentários qual desses livros você mais ficou ansioso para ler, se você já leu algum deles e gostou também. Eu vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição, que vocês comprando com os meus links da Amazon, vocês acabam me ajudando muito também. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras que eu tive durante o ano e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!